Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu. É Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu. É Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a A mais um estudo da Escola Sabatina. Esta semana estamos a estudar a fé no Antigo Testamento. Gostaríamos de começar convosco com uma oração. Querido e bom Deus, Senhor, muito obrigado por mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Obrigado, bom Pai, porque Tu nos ajudas a compreender um pouco mais sobre a Tua Santa Palavra. Queremos te pedir agora que o Teu Santo Espírito possa estar entre nós, possa nos ajudar e guiar durante este estudo. Amém. E que possas estar com todos os ouvintes também, que eles possam compreender um pouco mais da Tua Santa Palavra. Que assim seja. Tudo isto queremos pedir e agradecer no santo nome de Jesus. Amém. Senhor. Ora, para começar, eu tenho uma questão a colocar ao pastor. Sim. Gostaria de esclarecer, de compreender um pouco mais. A nossa lição fala-nos sobre, o título da lição fala-nos sobre a fé no Antigo Testamento. No entanto, começa com um tema um pouco difícil de argumentar e de compreender. Insensatos. Porque será que Paulo vai chamar insensatos aquele povo, aos Gálatas? Eu gostaria, para explicar bem isso, dizer que na Bíblia há dois níveis de incidência de palavras que devem chamar a nossa especial atenção. Por exemplo, quando a Bíblia, ou quando uma palavra ocorre inúmeras vezes na Bíblia, significa que Deus quer chamar a nossa atenção para o conceito que ela expressa. Quando uma palavra ocorre apenas uma vez ou poucas vezes na Bíblia, então nós deveríamos colocar-nos uma pergunta. O que é que levou o autor inspirado a usar aquela palavra naquele momento? Porque se ele usa, e se é uma palavra rara, ele deveria ter alguma coisa em mente em relação àquilo que ele queria dizer. E na palavra de Deus, em todo o Novo Testamento, nós vamos encontrar esta palavra insensatos apenas 6 vezes. Uma palavra forte. Uma palavra forte. 5 são usadas pelo apóstolo Paulo e uma é citada pelo evangelista Lucas, mas pondo essa palavra nos lábios de Jesus. Quando Jesus, depois da ressurreição, encontrou aqueles discípulos a caminho de Emaús. Que Jesus disse, insensatos e tardios de coração. Jesus associa estas duas coisas e ele associa estas duas coisas com, talvez para mostrar ou para ligar as duas e dizer que a palavra é usada por Cristo para se dirigir realmente a esses discípulos,
como uma expressão tardios de coração. As duas características juntas, portanto, a insensatez e a lentidão de coração, são apresentadas por Cristo como o empecilho para que os discípulos crescem em tudo o que os profetas disseram. Então, é parecido com o que está a acontecer aqui com o apóstolo Paulo. E é realmente, como tu dizias, uma palavra muito forte. E há bocado tu dizias-me que ela vem de uma palavra ainda mais forte. Queres mencionar? Mente capto. Sim. Uma pessoa que não está a usar a sua mente para compreender o que lhe está a ser dito, o que lhe está a ser transmitido. E é de facto, aqui os Gálatas pareciam estar tapados. E é verdade, quer dizer, que o apóstolo Paulo vai referir isso duas vezes, não é? E principalmente porque eles estão a ser influenciados por falsos mestres e nessa influência eles estão a rejeitar tudo o que o apóstolo Paulo tinha dito. Nos havia transmitido. Não é? Por isso é uma grande insensatez, realmente. Não é? Eu penso que essa é a principal razão. E Paulo estava justamente incomodado com a situação que ele considerou por duas vezes os Gálatas insensatos. Ele vai referir isso duas vezes. Mas depois o apóstolo Paulo vai então mostrar que os seus ensinos estavam fundamentados nas Escrituras. Que Escrituras seriam essas? As Escrituras a que ele se podia referir, não é? Ao Antigo Testamento. Só havia esse tipo de Escrituras, não é? As Escrituras era, efetivamente, o Antigo Testamento. E Paulo argumentou que o Evangelho que ele anunciava estava fundamentado, sobretudo, no Antigo Testamento. Não havia outra razão. Estava fundamentado no Antigo Testamento. E este é um ponto que deve merecer a nossa reflexão. Quer dizer que o leitor da Bíblia, aquele leitor que está verdadeiramente atento, vai perceber que os 4 evangelhos registados no Novo Testamento não trazem apenas um resumo da vida de Cristo e daquilo que foi o seu ministério aqui na Terra, mas vai falar de uma maneira muito particular também sobre o cumprimento das profecias do Antigo Testamento relacionadas com Cristo. Não é? E nós encontramos várias profecias no Antigo Testamento. Por exemplo, em Mateus são usadas várias, não é? Quando diz, por exemplo, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome de Jesus, e ele então vai dizer várias vezes, o evangelista Mateus, para que se cumprisse aquilo que estava escrito. Está escrito. Não é? É muito interessante isso. Isso vê-se que é um fundamento muito forte nas Escrituras Sagradas. Paulo vai mencionar, de facto, que tudo aquilo que ele lhes ensinou que estava baseado em algo que estava muito bem solidificado, estava muito bem apresentado. E é interessante que ele estava a falar de uma maneira particular agora mesmo para os judeus. Quer dizer, vocês acreditavam nisto tudo e afinal agora estão a agir de uma outra maneira. Então, mais uma vez aí é uma insensatez, não é? Tanto aqueles que estavam a tentar judaizar os gentios, como os gentios darem ouvidos a isso, não é? Em várias profecias, realmente, ou em várias passagens, quer nos 4 evangelhos, quer também depois, os escritores bíblicos, eles têm uma forte tendência para ir mostrar, para que se cumprisse as Escrituras, como estava. E mesmo o próprio Jesus, quando ele diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. A que as Escrituras estava a referir a Jesus. Claro. Mais uma vez. Uma vez o Antigo. Ao Antigo Testamento. Ok. Mas temos um outro tema sim, que considerei também um pouco pertinente, a justiça, considerados justos. Quando é que nós deixamos de estar sobre a graça e passamos a estar sobre o legalismo, sobre a lei? Isto é também um pouco pertinente pensarmos em tudo isto, uma vez que Paulo foi buscar o pai da fé.
Mas, entretanto, encontra ali uns quantos aspectos difíceis Sim. É interessante mesmo que, mais uma vez, o Paulo, ao chamar Abraão, está a fundamentar o seu Evangelho no Antigo Testamento. E foi buscar precisamente alguém que mesmo todos os judeus tinham como muito Uma fidedigno, referência, como não é? uma referência muito... Exatamente. Era uma referência muito bonita para eles. E eu acredito que nós aqui poderemos dizer aquilo que o apóstolo Paulo mesmo dizia, não é? Ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é então aqui que ele vai buscar a experiência do Abraão. E vai dizer: e Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Esta é uma afirmação importante para a fé cristã, que é tão importante que é citada 3 vezes no Novo Testamento. Esta do creu Abraão e isso lhe foi imputado como justiça. Nós aqui deveríamos, com certeza, reservar algum tempo para explicar um pouco isto, ou para tentarmos compreender um pouco isto, não é? Quer dizer que o apóstolo Paulo, aquilo que estava a dizer, é que no Antigo Testamento a salvação não era pelas obras, mas era também pela fé. Porque foi o que aconteceu com Abraão. Com Abraão, exato. Embora os oponentes de Paulo diziam que não, que era pelas obras, não é? Mas Paulo aqui vai referir que não. Tanto que eles foram buscar uma mensagem, um versículo, para tentar contrapor aquilo que Paulo lhes apresentava. Enquanto que Paulo, em Gálatas 3,6, vai mencionar que Abraão recebeu justiça pela fé. Mais tarde ele vem a falar do seu filho, não é? Do filho de Abraão, o sacrifício. E os seus opositores foram precisamente buscar, foste buscar isto, então nós mostramos-te que Tiago escreveu em Tiago 2,21 precisamente o mesmo sacrifício, mas aqui, se tirarmos este texto do seu contexto, vai parecer ser apenas uma obra, não é? uma obra e não... Realmente nós aí temos de ter um cuidado para compreender perfeitamente aquilo que o apóstolo Paulo estava a dizer. É verdade que a base da aliança de Deus com Abraão está centralizada nas promessas que Deus fez a Abraão. E é engraçado aqui vermos que Deus faz 4 promessas a Abraão. As promessas do Senhor foram incríveis, porque foram completamente unilaterais. Exato, não havia nada em troca. Não havia nada em troca, não é? Deus não disse: olha, se tu fizeres isto, eu vou fazer isto. Não, Deus faz 4 promessas. Abraão, é engraçado que não promete nada. Pois. A maioria das pessoas, de nós, como cristãos, tenta relacionar-se com Deus de uma maneira contrária, não é? Nós geralmente prometemos que o serviremos se o Senhor nos fizer isto ou nos fizer aquilo. Somente em troca, mas isso é que é o legalismo. Pois. Não é? Agora, quando nós compreendemos aquilo que Deus faz conosco, as promessas que Deus nos faz, então isso é algo de extraordinário, porque é unilateral. É engraçado que já no Antigo Testamento, e a lição vai nos mencionar, embora de relance um pouco isso, com o santuário Deus vai nos mostrar isso. Porque Deus vai, antes de poder chegar à lei, que se encontra mesmo no fim da nossa jornada no santuário, Deus vai prometer-nos algo. Vai prometer-nos o amor de Cristo, vai prometer-nos o perdão pelo sacrifício de Cristo, vai prometer-nos a purificação, e isso tudo encontramos todo esse trajeto no pátio, não é? Quer dizer que a salvação vem antes da lei, antes da obediência. O plano da salvação. É engraçado este aspecto no Antigo Testamento.
Deus não pediu que Abraão prometesse nada, mas apenas que aceitasse as suas promessas pela fé. Eu aqui achei muito interessante isto, que não devia ter sido uma decisão fácil para Abraão, porque Abraão teve que aprender a confiar totalmente em Deus e não em si mesmo. E eu até... tremendo, tremendo. Ele passou também por experiências tremendas. Se nós analisarmos bem, é muito mais difícil do que se eu tiver que fazer alguma coisa. Não é? Sim, porque é como uma criança quando se joga para o colo de um pai que está no final de umas escadas, vem, Pois. e a criança confia e vai, e Abraão foi. E Abraão Confiou. foi. Embora Abraão também tivesse algumas vezes Sim. duvidado, Quando não é? Ou pelo menos não ter acreditado plenamente. Mas depois, no fim, ele acreditou plenamente. Eu diria que uma vez que é um acordo unilateral, e uma vez que Abraão não tinha que fazer absolutamente nada, então Deus tinha de ter uma prova de que Abraão acreditava ou confiava plenamente nele. Não é? E qual foi essa prova? Foi o tempo. A promessa não chegou logo. Pois, que esperar. Teve que esperar e muito. Porque Deus queria, uma vez que essa promessa era uma promessa unilateral, não é? Sem compensação nenhuma da parte de Abraão, Deus tinha que ver se Abraão confiava plenamente nele. Então foi retardando. E isso é que tornou muito difícil. Sim. A ponto depois de Sara dizer, já não há possibilidades, então com certeza Deus tem um outro plano. E o plano de Deus A tentativa de ajudar. a tentativa de ajudar Deus. E nós muitas vezes fazemos isso também Não é? na nossa vida, não é? Essa é a tentativa de ajudar Deus. Claro que o chamado de Abraão ilustra, portanto, a essência do Evangelho, que é a salvação pela fé. Quer dizer que a salvação, ou o tal ser considerado justo, não é um ato humano, mas é um ato divino, não é? Não temos essa capacidade de, pelas obras, nos justificarmos. Seria impossível. É verdade. Quer dizer que nós, a nossa justificação não tem por base aquilo que fazemos, mas aquilo que Deus fez e faz por nós através de Jesus Cristo. Isto aqui é o sermos considerados justos, é justamente isso que nos mostra este texto. Eu gostei muito também de uma parte que a Bíblia, ou a lição nos fala, de que ao dizer, o apóstolo Paulo dizer que Deus pregou o Evangelho a Abraão, Paulo estava a afirmar que o patriarca, portanto, acreditava no Messias mais do que naquilo que ele podia fazer, não é? Mas esse Messias só viria séculos muito mais tarde, mas ele já confiava nele. Ele confiava plenamente. Eu achei muito interessante isto aqui e eu pensei, será que nós acreditamos assim? Temos uma fé tão sólida como Abraão Como teve. Abraão teve. Porque, Para por mim. exemplo, eu vou colocar aqui uma questão mais prática. Nós sabemos, por exemplo, que Deus nos pede, Deus nos aconselha, Deus nos dá algumas orientações a diferentes níveis, não é? Eu vou falar apenas num. Deus, por exemplo, preocupa-se com a nossa saúde, porque também se tivermos uma mente mais sã, nós vamos conseguir compreender melhor a Deus. Não é? E quando Deus fala sobre a sua saúde, Deus diz que o melhor para a nossa saúde é nós, por exemplo, termos um estilo de vida saudável. Nesse estilo de vida saudável está, por exemplo, o deitar cedo. E eu agora pergunto, será que nós acreditamos em Deus? Se nós acreditamos, vamos pôr isso em prática. Essa e muitas outras, não é? Essas e muitas outras. É aquilo que Deus diz. Creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Se nós praticarmos isso, Deus vai dizer assim, creu a Soraya no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Quer dizer
que não é uma obra tua, tu não estás a fazer aquilo para obter a tua salvação, mas estás a fazer aquilo porque acreditas no Senhor, acreditas naquilo que o Senhor disse. Sim. E naquilo que Ele pode fazer através de mim, não é? Isto é alguma coisa prática que nós podemos aqui claramente ver para a nossa salvação também. É colocar em prática aquilo que Deus disse, porque acreditamos. E se acreditamos, achamos que Deus vai fazer o melhor para nós e por isso nós vamos fazer de boa vontade. Achei esta ideia extraordinária. Portanto, o Abraão foi declarado justo não com base na sua obediência, como os oponentes de Paulo realmente afirmavam, mas com base na vinda do Salvador e sua obra em favor da raça humana. Isto para mim foi aquilo que eu achei muito importante neste aspecto da justificação. E talvez mesmo aqui, eu não sei se depois tu poderias concluir aqui com algum pensamento esta parte da justificação, mas eu gostaria de dizer que Paulo desenvolveu este pensamento de três formas, de três maneiras. Primeiro, ele disse que Abraão foi justificado pela fé na palavra de Deus em relação às coisas espirituais, ou seja, pela fé no Evangelho. É o que ele vai dizer em Gálatas 3, 8 e 9. Em segundo lugar, Paulo disse que as promessas espirituais que Abraão recebeu e nas quais ele acreditava dizem respeito à redenção. É o que ele vai afirmar nos versículos 3 a 14, não é? E finalmente, Paulo disse que além de buscar uma bênção espiritual a ser alcançada pela obra redentora de Deus, Abraão também aguardava especificamente a vinda do Senhor Jesus, em Gálatas 3:16. É interessante. Nesta parte da lição, achei muito interessante, pelo menos pude concluir que a fé de Abraão levou-o a ter uma vida de tal forma transformada que as suas obras acabaram por manifestar esta grandiosidade da sua fé em Deus, em Cristo, e no Cristo pregado na cruz. E foi um vislumbre de toda a vida de Abraão que fez concluir que, apesar de todos os altos e baixos que ele teve na sua vida, foi um homem que sempre confiou, sempre teve a sua fé muito firme. Nós podemos ver isso até no sacrifício do seu filho, não é? Exato. O Abraão podia realmente ter pensado assim, não, o nosso Deus diz não matarás, então segundo a lei, isto não pode vir não da é? parte de Deus, não é? Mas ele tinha uma convivência tão íntima com Deus que realmente ele sabia que aquilo vinha de Deus e ele pensou, Deus vai realizar outro milagre qualquer, mas se Deus diz para fazer, eu vou fazer. Quer dizer que Abraão confiava plenamente em Deus. Esta é uma parte que realmente eu acho muito interessante. Mas talvez para mim a parte mais importante da lição é aquela que vem e que é o verso áureo da nossa lição, não é? Que depois nos vem a falar na parte de quarta ou quinta-feira, já não me lembro, que é resgatados da maldição. Tremendo. Tremendo, porque este texto, se não for bem contextualizado, de facto pode se tornar difícil de compreensão para quem eu li apenas este versículo. Sim, é muito complicado. Eu vou tentar dar uma explicação, mas sei que tu tens também algum exemplo muito interessante a dar aqui, está bem? Vamos ver se repartimos os dois e se permitimos que isto seja bem compreendido por todos. Há dois pontos importantes para observar em Gálatas 3:10. Eu leio outra vez o texto. O texto diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ora bem, esses dois pontos são, em primeiro lugar, a afirmação de Paulo de que são das obras da lei que estão debaixo da maldição. Não é? Ele afirma isso. Segundo, a citação que ele faz do Antigo Testamento para mostrar isso. Exato. Não é? Isso é muito importante,
Porque, afinal, não é uma coisa do Novo Testamento. Já era uma Já coisa... existia, já. Esse conceito Já lá já vem estava. do Antigo Testamento, já existia no Antigo Testamento. Mas é muito importante para nós compreendermos o significado de maldição. O que é que a Bíblia quer dizer quando a Bíblia fala em maldição? Eu fiz um estudo, que há algum tempo atrás, sobre este texto. Não vou aqui explicar vários textos, não vou mencionar vários textos, mas vou mencionar talvez um que seja aquele que, no meu entender, melhor explica o que é que a Bíblia quer dizer quando fala em maldição. E esse texto, para aqueles que quiserem depois procurar, encontra-se no capítulo 7 do livro de Josué. O contexto, eu vou falar um bocadinho do contexto, é aquele pecado de Acã, quando Acã foi aos despojos e cobiçou ali uma capa babilónica e moedas de prata e até algumas de ouro, e as trouxe escondidas e depositou na sua tenda. Depois, eles vão sair para uma nova batalha e eles aí nessa batalha vão ser totalmente derrotados. E então o desânimo do povo é muito grande nessa altura. Não apenas do povo, na sua totalidade, mas também do próprio Moisés. Então, o versículo 12 diz que o povo de Israel foi derrotado porque estava amaldiçoado. E logo a seguir, o texto vai dizer, Deus mesmo é que diz, não estarei convosco enquanto não desarraigardes o pecado de vós. Então, seja, o que é a maldição? Esta maldição, É o afastamento de Deus. A maldição não tem mais nada a ver com isso. Não é o Deus agora rogar algumas pragas para as pessoas. E se vocês não fizerem isso, eu vou fazer aquilo. De maneira nenhuma. A maldição não é isto. A maldição é o afastamento de Deus. Porque o povo não quis respeitar as orientações divinas, então Deus afasta-se. E quando Deus se afasta, claro que todos os problemas surgem. O inimigo aproveita-se desse afastamento de Deus para nos infligir algumas derrotas. Quer isto dizer que a maldição era simplesmente o facto de Deus não estar com eles. Agora vamos transportar isto para este versículo de Paulo, quando diz que fala da maldição da lei. Aquilo que o apóstolo Paulo quer dizer é que, como nós não conseguimos guardar a lei a totalidade, não é? na sua totalidade, e quem não guarda num ponto Não está a errou em guardar. todos, não é? Como nós não conseguimos guardar a lei, então estamos afastados de Deus. Deus não pode estar connosco. É a mesma coisa que dizer que nós estamos debaixo da maldição da lei. Pois, porque acaba por ser um facto errado que aconteceu e que nos afastou. Então estamos debaixo da maldição da lei. O que é que isto nos mostra aqui? Que com a sua morte, Cristo resgatou-nos dessa maldição. Não é que a maldição não continue lá. A maldição continua. Exato. Só que uma vez que eu aceito a Cristo, Aceitamos a justiça, não é? aceitamos a justiça de Jesus, então Ele resgatou-nos dessa maldição. Tu tinhas um outro exemplo, Soraya? Tinha um outro exemplo, também achei muito interessante. Quando o povo acabou por sofrer no deserto com todas as serpentes que se aproximaram naquela altura, e em que Moisés foi-lhe dito por Deus que fizesse uma serpente em metal, e o que lhes foi indicado é que quando deveriam olhar para a serpente feita por Moisés, e aqueles que olhavam conseguiam sobreviver. Aqueles que não olhassem não conseguiam. E isto, de certa forma, fez-me recordar, ou melhor, associar a esta maldição, porque este olhar para a serpente, de facto, o que nos faz lembrar a serpente é o pecado, não é? E quando diz no versículo, maldito todo aquele
que não permanecerem todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Isto aqui estaria, de facto, a mostrar que aquele povo não estava a cumprir, porque não estava a crer naquilo que lhe estava a ser transmitido. E ao olhar para aquela serpente no alto, como que representando o pecado pendurado, assim como diz no versículo, que no nosso versículo sim, o pendurado, como diz no nosso verso áureo, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e nós sabemos que Cristo foi crucificado. Penso que este simbolismo do povo olhar para a serpente seria para os fazer lembrar a quem é que eles para quem deveriam olhar, deveriam ter os olhos postos em Cristo. E o facto de eles se terem afastado, de facto, acabaram por sofrer as consequências apesar de provavelmente todas aquelas serpentes já lá estarem, acabaram por sofrer o facto do seu afastamento ter-lhes levado a ficar naquele estado, a sofrer. É verdade, quer dizer, a serpente é o animal que mais abunda no deserto, não é? As serpentes já lá estavam, simplesmente porque Deus estava presente com eles. Eles não estavam a sofrer. A serpente invadiu o acampamento. Não é? Exato. Mas a partir do momento em que eles disseram a Deus, não te queremos mais aqui, Senhor. Estamos fartos disto, estamos fartos deste pão que comemos, não te queremos mais aqui. Deus disse, muito bem, eu afasto-me. Ok, afasto-me. Quando Deus se afastou, foi quando sofreram, não é? foi quando sofreram. Mas a verdade Tremendo. é isso que tu dizes. Cristo é que os vai libertar dessa maldição do afastamento de Deus. Pois. Quer dizer que nós hoje, quando estamos também afastados de Deus, podemos sofrer essas consequências. Mas a verdade é que quando buscamos outra vez a Deus, então Deus vem e resolve, resgata-nos, faz essa. É por isso que este Evangelho é algo de extraordinário. Quer dizer que Paulo combatia o pensamento de que as obras são uma espécie de coadjuvante da fé para que alguém alcance justificação. Ele dizia nada disso. Somos salvos pela graça. Pela graça. Unicamente pela graça de Cristo. E ponto final. Ele aí não abdicava desse ensino, porque era realmente o ensino. Quer dizer que no contexto de Gálatas, as pessoas que estão sob a maldição são aquelas que pretendem ser justificadas diante de Deus em função das suas obras. Para Paulo, elas se desligaram de Cristo, mais uma vez. O afastamento. Uma vez que se desligaram de Cristo, estão sob a maldição da lei. E decaíram da graça. Ok? É interessante aqui que, ainda só fazer uma referência a isto, que Paulo declarou que todos os que pecaram, que todos pecamos, não é? Sim, sim. Isto significa que ninguém obedeceu completamente à lei. E como ninguém obedeceu, portanto, ninguém podia ter a salvação. Mas por sua obediência perfeita, Cristo se tornou o nosso substituto. E era aqui que os Gálatas não compreendiam bem esta citação. A maldição que devia recair sobre nós recaiu sobre Cristo. Não é? Então nós aí ficamos sem estar debaixo da maldição da lei. Mas isso quer dizer que a lei foi abolida? Não. Aliás, se a lei tivesse sido abolida, então nós não estávamos debaixo da maldição da lei. Então não era preciso Cristo ter morrido por nós. Não é? Se a lei tivesse sido abolida. Eu peço perdão. Paulo demonstrou que a atitude daqueles que esperavam alcançar justificação por meio das obras da lei não passava de uma insensatez. Não é? Isto é o mais importante. Quer dizer que, utilizando o exemplo de Abraão, Paulo demonstrou que somos justificados não em função do que fazemos, mas unicamente com base naquilo que Cristo fez por nós já. Fez por nós na cruz do Calvário. Interessante. Toda esta lição acaba por, se nós formos ler a introdução que é feita no sábado, a história do rapazinho e do barquinho está muito bem enquadrada como resumo desta lição. Porque, de facto, Cristo acabou por ser o nosso Deus, protege-nos, quer-nos, acaba por nos perder porque nós afastamos-nos,
mas Ele está lá e vai nos resgatar e vai nos levar de novo. Quer dizer que somos de Cristo duas vezes. Duas não é? vezes. Pela criação Sim, sim. e pela redenção. Não é? Isso é o importante. E eu acredito que, como conclusão, podíamos dar muitas graças a Deus, porque realmente nós não conseguimos fazer... Não somos merecedores não de tão somos pouco. merecedores, nem conseguimos Não. de maneira alguma obedecer aos mandamentos de Deus. Quando nós pensamos que podemos obedecer aos mandamentos de Deus, então é porque ainda não compreendemos Exato, não o valor compreendemos. dessa lei. Exato. Mas também não devemos desesperar, porque temos Cristo como o nosso substituto, temos Cristo que nos resgata e que nos livra dessa maldição da lei. Assim, meu prezado irmão, oramos para que Deus o abençoe e para que Deus o ajude a aceitar esta maravilhosa graça que Ele põe à nossa disposição. Muito obrigado, Soraya. Obrigada, eu. Foi uma partilha interessante. Pelo teu aporte. Ok? Deus nos abençoe.